bem-vindos ao devocional da Igreja Caminho Santo. Você que está aí, eu espero que seja momentos de você pensar, meditar e entender um pouco mais a palavra de Deus. Sou o Esdras, pastor da Igreja Caminho Santo, e hoje nós vamos falar do coração que escuta ao coração que rende. O texto base, nós vamos falar sobre 1º e 2º Samuel. Para a gente poder sempre recordar, não é primeira, é primeiro livro, 2º livro de Samuel. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que Deus começa falando com quem aprende a ouvir. Esse resumo do 1º Samuel é muito interessante porque Samuel, ele era um menino muito novo, mas ele tinha o interesse de ouvir a voz de Deus. Samuel foi fruto de oração de sua mãe. E por isso eu entendo também como é importante as mães, os pais regarem sempre em oração a vida dos seus filhos. Dessa maneira também eu entendo que Samuel pôde ouvir e ter a oportunidade de ter um relacionamento muito próximo com Deus. Em 1 Samuel dizia: quando Samuel dormia perto da arca da presença do Senhor, antes que a luz se apagasse, Deus chamou Samuel. Isso quer dizer que Samuel tinha prazer de estar perto da presença, do lugar onde era manifesta a presença de Deus. E dessa maneira, Samuel conseguia ouvir a voz de Deus. Também em 1 Samuel, nós ouvimos a história do pequeno Davi. Davi, ele era o caçula de muitos irmãos e ele foi escolhido para ser o rei de Israel, o substituto do primeiro rei Saul. E foi muito interessante que Samuel, que se tornou o profeta, ele ouviu de Deus o seguinte: Samuel, preste atenção, porque eu não faço como os homens, porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Eu entendo nesse momento que Deus começou a dizer a Samuel que existem pessoas que mesmo no anonimato, mesmo em momentos que elas estão sendo esquecidas pelas pessoas, Deus está olhando o coração. E eu fico muito impressionado que Davi, um pequeno pastor de ovelhas, em um dado momento ele se torna o grande herói de um povo de Israel. Eu creio que tudo isso é o momento de que ele começa cultivando ouvir a voz de Deus. Quero te encorajar e quero que eu também seja sempre lembrado que Deus fala com aqueles que desejam ouvir a voz de Deus. Eu oro que nós sejamos os filhos que queiram ouvir o coração de Deus. Número 2, anota aí, Deus rejeita a aparência, mas escolhe o coração. Como eu já disse um pouquinho antes, Davi, ele tinha um coração totalmente dedicado a Deus. Eu fico pensando que mesmo atrás das poucas ovelhas, como você pode ler em 1 Samuel, que os próprios irmãos zombavam dele, você deixa as poucas ovelhas, mas as poucas ovelhas são as ovelhas que Davi tratava com tanto carinho, com tanto cuidado, e nesses momentos de talvez solidão, ele também aproveitava para ter experiências com Deus. Eu quero te encorajar que mesmo em momentos que você esteja sozinho, sem amigos, talvez se sentindo solitário, que sejam momentos que você ouça a voz de Deus e também entenda que Ele jamais rejeita o coração que está voltado para Ele. Deus, Ele está interessado no seu e no meu coração para poder falar. Então eu espero que também o nosso coração seja bem atento para entender que não é a aparência, não é o tamanho da igreja que você frequenta, não é o cargo que você fica, não é nada a respeito disso. É primeiramente olhando o seu e o meu coração. E eu espero que a gente seja muito aprovado, atraindo o coração do nosso Pai. Número 3,
A presença de Deus é a verdadeira vitória. A presença de Deus é a verdadeira vitória. Davi, ele era um homem que conquistou muitas guerras. Ele era um homem de muitas estratégias bélicas. Ele formava seus soldados, ele tinha muito poder de ataque, de defesa, e ele sabia como fazer as suas guerras. Mas sabe, a coisa mais importante que Davi escreveu foi: como eu poderia trazer a presença do Senhor? Então, eu quero dizer para você, e eu quero também me lembrar, que é importante e de suma importância estarmos entendendo que a presença de Deus é a coisa mais especial para as nossas vidas. A gente pode ter tudo, a gente pode ter riquezas, a gente pode ter a melhor profissão, a gente pode ter a melhor família, as melhores posses, mas o que eu quero dizer para você é que a coisa mais importante é o que dura para sempre. E o que dura para sempre é a presença de Deus manifesta nos nossos corações. Não é a respeito de você ir para a igreja, não é a respeito de você ter um cargo eclesiástico, mas sim você carregar aquilo que Deus deposita no seu coração. Eu quero te incentivar, muitas vezes, quando você tem a oportunidade, exercite você verbalizar aquilo que você tem sentido e ouvido de Deus nas suas leituras da Bíblia, nas suas orações, até nas situações da vida, aquilo que Deus tem revelado para o seu coração. Sabe, isso daqui vai te ajudar e tem me ajudado muito a desenvolver como expressar a presença de Deus em diversos momentos, ao ponto de que as pessoas também possam entender. É muito importante esse valor eterno. E eu quero que você também anote o número 4. Um coração quebrantado preserva a amizade com Deus. Um coração quebrantado preserva a amizade com Deus. Davi, ele não era só um homem que dependia de Deus para ter vitórias nas guerras. Ele não queria simplesmente ser um homem poderoso para dizer a todas as pessoas que ele era um homem poderoso. Não. Davi tinha, como eu disse anteriormente, ele tinha o desejo de trazer a presença de Deus para o seu povo. Trazendo a presença de Deus para o seu povo, sabe o que acontece? Ele também entende que ele precisa sempre ser aperfeiçoado. A gente pode ver em 1 e 2 Samuel que Davi também teve os seus momentos que decepcionaram o coração de Deus. Deixou o povo triste pelas suas próprias decisões. Mas sabe, acima de tudo, o que é importante é termos um coração humilde. Um coração humilde é o coração que sabe reconhecer as suas próprias limitações. É um coração que também sabe o que é importante para o coração de Deus. Quando nós temos esse coração humilde, eu tenho certeza que isso agrada o coração de Deus, alegra Ele e traz prazer para Ele estar mais próximo de nós. E eu entendo também, começo a entender um pouquinho, não posso dizer que entendo na plenitude, mas aí eu começo a entender muitas vezes quando eu paro para meditar, como diz as poesias de Salmo. Dei-me um coração contrito e quebrantado. Como diz também Salmo 139, o rei Davi faz a sua oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e intenções. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero fazer uma oração para que esses 4 pontos, Deus começando a falar com quem aprende a ouvir, Deus rejeita a aparência, mas escolhe o coração, e a presença de Deus é a verdadeira vitória, e um coração quebrantado preserva a amizade de Deus, faça parte da nossa vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses momentos de devocional, de podermos também
fazer a passagem de 1º e 2º Samuel sobre a vida de Samuel, Davi, homens que buscaram ouvir a sua voz, ter relacionamento contigo e, acima de tudo, manter o coração humilde e quebrantado. Eu oro para que a Igreja de Jesus, aqueles que estão recebendo essa devocional, possam, depois dessa mensagem, também fazer a prática de todos esses recursos para que o Senhor possa olhar com olhos especiais para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até mais. Vamos!